Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então tá, a Prof. Adri tá aqui de volta, tava com saudade de vocês, mas vamos lá. Tá um pouco frio aqui, tô bem em Europa hoje, aqui em Curitiba, no Paraná, mas vou fazer uma viagem no clima aí com vocês. Saio lá do Reino Unido, área glacial aí, eu vou fazer uma viagem aí de volta aí para o Mediterrâneo, uma região aí mais quentinha. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho da aula anterior, pessoal? Vamos lá. Europa, né? O que a gente viu na aula anterior? Lembra que a gente falou bastante a respeito da economia da Europa? A influência que ela tem, inclusive, na totalidade do mundo, principalmente no nosso país? Lembram, né? A gente vai continuar falando um pouquinho mais dela hoje, principalmente de um bloco muito conhecido, que vocês ouviram falar muito dele, ouvem falar muito. Vamos lá. A gente falou um pouquinho na aula anterior também a respeito do comércio e principalmente do turismo. Eu trouxe algumas imagens hoje para vocês daqueles lugares que eu prometi para vocês que eu ia mostrar hoje, tá? Vamos lá. Enfim, União. Prestem muita atenção nos slides, tá? Daqui a pouco eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Europa, uma viagem para o continente. Vamos lá. Olha só. Coliseu. Muita gente tem um ponto de vista positivo com relação ao Coliseu e outros negativo. Quem diria saber que aqui foi palco de grandes batalhas, né? Pois é, vamos lá. Torre Eiffel, um dos maiores templos, né, religiosos aí do mundo, né? Na Espanha, a Sagrada Família, em Barcelona. Temos aí o Big Ben. Tem em Portugal, olha só a torre, né, em Lisboa, magnífica, lindíssima, um patrimônio aí da humanidade também, né? Agora vamos falar um pouco, então, bem a fundo da construção dessa economia europeia, tá? Vamos lá. Professora, eu já ouvi isso aqui em algum lugar. Sim, vocês viram sim. Lembra que a prof pediu para vocês fazerem um mapa mental nas aulas anteriores? Para vocês construírem através de palavras-chave e ir fazendo mais ou menos o conceito da aula que foi dada? Olha como a prof fez aqui, ó. Tentei trazer um pouco para a realidade de vocês, tá bom? Então a gente vai trabalhar um pouquinho esse mapa aqui. Vamos lá. União Europeia e seu caminhar. Para que a gente possa entender o que é o bloco, né, da União Europeia, eu preciso saber um pouquinho da história. Eu vou falar de uma forma bem pincelada para vocês, até mesmo porque a gente vai ouvir falar dele no decorrer das próximas aulas também, tá? Vamos lá. Quando se tem uma guerra, o que os países analisam? Primeiro, custos, ok? Prejuízos. Nesse contexto de Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou com um abismo muito grande de separação econômica, principalmente entre grandes duas potências mundiais, que é Estados Unidos e Rússia, né? Até então União Soviética. Aí o que aconteceu? Houve uma análise disso tudo, desses custos e desses prejuízos. Com relação a essa análise, três países bem importantes, que é Bélgica, Holanda e Luxemburgo, pensou assim: por que trabalhar uma partilha se eu poderia trabalhar uma união, certo? Foi então que seguiu-se alguns pensamentos, algumas ideias, né? De fazer o quê? De fazer com que isso se tornasse lucro. Ou seja, em vez de eu lutar contra eles, por que não se juntar a eles? Para poder aproximar a Europa, né? Tirar um pouco dessa separação, desse abismo que existia. Foi então que começou a ser formado o próximo bloco, que nós chamaríamos de Europa dos Seis. Países que foram convidados para entrar nesse bloco: Benelux, França, Alemanha e Itália. Essa Europa dos Seis, principalmente com o final, né, da guerra, ela precisava investir, certo? Puxa vida, mas a partir do momento que eu tenho tantos países envolvidos no bloco, eu não tenho também que partilhar os meus lucros? Ou seja, eu vou ter menos dinheiro? Não necessariamente. A partir do momento que eu tenho mais países também no bloco, eu também divido os investimentos. Então, olha que interessante, isso, se a gente for comparar com relação a uma sociedade, é bem próximo, né? Porque eu vou dividir os lucros, mas também eu vou dividir os investimentos. Então, isso torna o desenvolvimento um pouco mais fácil, tá? Vamos lá, vão pensando comigo. Comunidade Europeia do Carvão e Aço. Puxa, professora, carvão e aço? Vejam só, esse grupo precisava de matéria-prima. Ele precisava reconstruir, né, o que até então tinha ficado de prejuízos das guerras. Então, qual que era a base de matéria-prima que se tinha ali? Carvão e aço, ok? Depois disso, a formação dos outros 12 países principais, entre a Inglaterra, né, a gente vai falar dela um pouquinho, a gente vai ver, será que a Inglaterra permaneceu nesse bloco? Será que ela ainda continuou dentro desses principais países? Vamos lá.
Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção nos slides? Veja só. Jogo bem rápido para vocês agora, tá? Vou dar para vocês 1 minuto. Vou contar no relógio. Analisa essas 4 bandeirinhas. Qual delas está errado? E pensa, o que elas significam para vocês? 1 minuto. Vamos lá? Vamos lá, pessoal, voltando à resolução então. Eu tenho certeza que vocês demoraram 10 segundos para resolver. Professora, uma bandeirinha só? Não, 2 bandeirinhas corretas. As 2 bandeirinhas aqui de cima, exatamente. Por que que estão erradas essas 2 abaixo? Vejam só, aqui eu tenho uma estrelinha tortinha, não segue as mesmas características das pontinhas corretas, né, retinhas, e aqui eu tenho 2 estrelas nas pontas paralelas. A bandeira da União Europeia ela foi construída de forma cronológica, de relógio, tá? E as 12 estrelas representam aí os 12 primeiros países a ingressar no bloco, ok? Então, as 2 corretas aqui na frente. Continuando, vamos lá. Vamos conhecer, então, a origem, né? Ver um pouquinho da história dela, da construção daqueles 12 países, né? Depois, pouco a pouco, esse bloco ele foi aumentando até chegar finalmente aos 28 países, tá? Vamos lá. Maior bloco econômico regional. Por quê? Economicamente é o que mais movimentou, o que mais movimenta o mundo hoje, principalmente a Europa, tá? Por isso que ele é tão importante. Ó, respondendo ali a perguntinha do porquê. Importância dele economicamente, tanto para a Europa, né, na época quando ele foi construído, né, o plano feito com relação ao mundo agora. Para quem que ele foi feito? Inicialmente para a Europa, claro, para esses países principalmente, e hoje para todo mundo. Mas professora, o que que mudou? Por quê? Por que que mudou, né? Por que que eu saí lá de uma comunidade europeia econômica, né? Por que que eu saí daquela forma de construção de bloco para esse? O que que mudou? Bastante coisa mudou e algo bem importante. Por quê? Foi construído uma moeda única de circulação para esse bloco. Lembrando que essa moeda única, a gente vai falar dele um pouquinho daqui a pouco, ele não foi obrigatório, não foi imposto para todos eles. Tanto é que não são todos os países, 28 países que utilizam. Dos 28, só 19 que participam da utilização do euro, tá? Vamos lá. Outra coisa bem importante que aconteceu foi a integração desses países, né, principalmente na circulação de pessoas. Hoje, quando você viaja para a Europa, por exemplo, é muito fácil você sair de um país e já sair para o outro, sem ter que passar pela parte de imigração, né? Por que isso? Porque existe um tratado, esse tratado se chama o Tratado de Schengen. Esse tratado ele faz com que essas pessoas circulem com mais facilidade, tá? Diferente, por exemplo, do Reino Unido, que fazia parte na época, a gente vai falar daqui a pouco dessa saída dele, tá?
que não tinha assinado esse tratado. Por que ele não tinha assinado esse tratado? Porque ele tinha uma preocupação muito grande com a imigração, uma preocupação com relação à parte de terroristas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas vamos lá. Criação do euro, então, dentro do bloco da União Europeia. O que o euro trouxe de bom para esse bloco? Então, ele trouxe a integração desses países, ele trouxe a circulação da moeda dentro do país, dentro desses países, né? Que até então, em 99, ela virtual. Como assim, professora? Era como é que se diz? Compra virtual de produtos? Não, era um relacionamento que se tinha econômico dentro dos bancos, tá? Em 2002, ele começou a circular em forma de dinheiro mesmo, dinheiro físico, tá? Você conseguia fazer essas trocas assim igual a gente faz hoje, tá? Utilizando moeda, dinheiro. Redução do dólar, olha que interessante. Até então, a moeda de circulação mundial, dólar, tinha uma grandeza de valor bem importante, né? Uma influência muito grande nesses países. Com a criação do euro, não. A gente vê, inclusive hoje, quando a gente vai fazer uma troca de valores, a gente vê muito isso, né? Com relação, por exemplo, ao preço que está o dólar e o preço que está o euro. Então, a gente consegue fazer esse comparativo. Puxa, professora, mas por que isso é bom para esses países que fazem parte da União Europeia? A circulação de valores, de produtos, fica mais em conta para quem está dentro desses países que participam da União Europeia. A adesão, então, que eu falei para vocês, que é voluntária. Tá, professora, me dá um exemplo, então, de países que não fazem parte, que não utilizam o euro, né, e está dentro do bloco. Algo bem interessante que vocês ouvem falar também, que é a zona do euro. Essa zona do euro são daqueles países que não estão dentro da União Europeia, né, ou cidades-estado, mas que usam o euro. Por exemplo, o Vaticano, tá? Outro ponto bem importante, país que está dentro da União Europeia e não utiliza o euro é o Reino Unido, tá? Lá se usa a libra esterlina, beleza? Vamos lá. Saídas. Voltando lá para a parte bem importante, que é a saída, então, de um grupo de países principais ali, que é o Reino Unido, tá? Então, lá, a saída desse grupo, né, do Reino Unido, ele teve uma consequência bem grande, tá? Então, não foi algo que, puxa, saiu de ontem para hoje, não, né? Ele vem saindo, né, o Reino Unido, desde 2016. Né? Entrando em vigor a saída dele somente agora no início de janeiro de 2019. Então, todo esse percurso de saída dele vai levar até final do ano ainda, lembrando que é um processo bem grande, tá? Toda uma negociação entre Reino Unido com a União Europeia, tá? Puxa, professora, mas o que a saída do Reino Unido traz para o grupo, né, para a União Europeia? Ele traz uma consequência bem grande econômica, mas principalmente para esse país que saiu, tá? Para o Reino Unido. Por quê? Vejam só. Vou citar um exemplo. Japão. Japão, ele colocou várias indústrias dentro da Inglaterra. Por que ele colocou essas indústrias dentro da Inglaterra? Para que ele pudesse se comunicar com o grupo, com a União Europeia. A partir do momento que esse país ele sai do grupo, será que o Japão vai continuar mantendo essas indústrias ali, se ele perdeu esse canal de comunicação? Então, olha a preocupação. Tanto é que a votação para que o Reino Unido saísse ou não, ele foi muito próximo, né? Quem votou muito a favor para que o Reino Unido continuasse no bloco foi principalmente os jovens, né? Por que os jovens? Por causa do emprego, né? O investimento que muitos países asiáticos estavam fazendo dentro do próprio bloco, tá? Qual que é a preocupação? Lembra que eu falei para vocês com relação ao Tratado de Livre Circulação das Pessoas? Um dos motivos que levou também a população, principalmente mais velha, a votar a favor da saída do Reino Unido do grupo foi justamente essa preocupação da imigração. Hoje, se a gente for fazer uma estatística, e vários dados provam isso, é mais fácil ter atentados terroristas na Europa do que no próprio Estados Unidos. Então, por isso essas preocupações, tá bom? Vamos lá. Mão na massa agora? Exercícios. Aqui tem uma chart que eu coloquei para vocês e eu quero que vocês façam uma relação, tá? Entre o que essa imagem representa com o tema que a gente abordou hoje, tudo que a gente já falou. Vou dar para vocês aí 1 minuto.
Fácil, né, gente? Eu sei. Vamos para o próximo, então? Bora. Então, olha só, eu coloquei um texto para vocês aqui. A Europa, ela passou por várias consequências de crise, tá? Muitas. Algumas mais importantes, outras não, tá? Então, eu quero que vocês relacionem esse texto com a pandemia que a Europa está vivendo hoje.
Vamos lá, pessoal? Foi rápido, né? Bem fácil. Sei lá, sei certezinha. Vamos lá. Aqui está o segundo exercício, tá? Eu quero que vocês façam uma análise desse processo aqui que a Europa viveu nesse momento, tá? Lembrando que a Europa passou por vários, tá? Algumas crises mais importantes, outras maiores ainda. Mas eu quero que vocês façam uma relação desse texto com o que a Europa está vivendo hoje, com a pandemia. Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem aí.
Puxa, professora, quanta coisa estou descobrindo sobre a Europa, hein? Algumas coisas não tão legais, outras mais legais, né? Que chamam muito a nossa atenção para hoje. Tudo bem, vamos lá para o nosso próximo exercício. Aqui eu estou pedindo para que vocês elaborem um mapa conceitual. Vejam só, aqueles dois mapas que a professora apresentou durante a aula e aquele mapa que eu pedi para vocês construírem na aula anterior era um mapa mental, com as palavras-chave. Aqui você vai montar um mapa conceitual, ou seja, e com esquemas. Muito parecido com o mapa mental. Eu trouxe um exemplo para vocês. Antes de eu dar o tempo para vocês fazerem, eu vou mostrar para vocês um exemplo de mapa conceitual. Puxa, professora, chocolate? Que vontade de comer, né? Então eu trouxe um exemplo aqui, claro, porque senão vocês iam colar, né? Então eu não trouxe nada relacionado à geografia, ao nosso tema. O que vocês vão colocar? Uma pergunta, ou seja, vocês podem usar ali, vou dar só uma cola para vocês agora. O que é União Europeia? Entenderam? Como eu fiz aqui, ó, que é o chocolate. Como eu fiz não, como eu tirei da internet. Aí você vai fazer os teus links de informação até chegar. Quanto maior o teu mapa, mais você aprendeu hoje, tá bom? Tempo para vocês fazerem aí também.
Tamo de volta, pessoal. Resolver os exercícios, tudo bacaninha, né? Ok. Coloquei meu gorrinho de volta, voltando para aquele frio glacial. Nossa, a prof falou no início, né? Para retomar aquele inverno frio do Reino Unido, próximo ao clima glacial, clima temperado, só para deixar bem fechadinho para vocês, tá? A prof falou frio para ser glacial, para relacionar ali as calotas glaciais ali em cima, tá bom? Vamos lá, vamos retomar um pouquinho do processo da aula então hoje. Não esqueçam, a história da construção da União Europeia, principalmente a importância que ela tem para o mundo hoje, tá? Muito para a Europa? Muito, mas a influência que todo esse grupo de países tem com relação ao mundo inteiro, tá ok? Principalmente para aqueles países que investem nesse grupo, beleza? Já tô com saudade, aperto no coração, mas a gente vai se ver muito em breve. Até a próxima aula. Beijo!